Hoje vamos falar a respeito de um assunto que eu acho que é fundamental para o crente. Nosso tema está no capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu vou dar continuidade aos outros versículos daqui a pouco. Qual é o fundamento da tua fé? A sua fé é uma fé puramente emocional? Você teve apenas uma experiência emocional? Se alguém criticar hoje a sua fé, você sabe como fundamentar o que você crê? Eu digo, por que eu estou falando isso? Porque existe, em nosso meio pessoas que fazem a seguinte afirmação: eu não preciso ter uma razão para aquilo que eu acredito. Quer dizer, crédulo, uma pessoa crédula, né? Ou então aquilo que nós chamamos de fé cega, sem razão suficiente para sustentá-la. Talvez você ache incrível, ou até estranho que pessoas pensem assim, mas existe em nosso meio. Pessoas que tiveram uma experiência emocional, supostamente se converteu, coisa parecida, né? Mas não é uma fé bem enraizada, bem fundamentada na palavra de Deus, baseada nas evidências bíblicas. E qualquer coisa abala. Uma notícia de jornal, ou qualquer coisa que aparece na internet, criticando o cristianismo, a pessoa já fica abalada. Por quê? Porque a fé não está bem fundamentada. Qual é o contexto aqui do capítulo 15? Alguns falsos mestres se infiltraram na igreja e começaram a pregar doutrinas erradas. Influenciados pela filosofia grega, que não aceitava a ressurreição, os gregos criam uma vida pós-morte, mas não na ressurreição do corpo, daquele que morreu. Então algumas pessoas aqui, influenciadas por esses falsos mestres, começaram a ensinar, a falar, a proclamar o que for, que os mortos não ressuscitam, que não há ressurreição dos corpos. Mas acontece que essas pessoas não pararam para pensar que se não há ressurreição dos mortos, então logo Cristo não ressuscitou, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então Paulo começa como? Em vez de começar a combater essa doutrina falsa de que não há ressurreição dos corpos, que os mortos não ressuscitam, ele começa primeiramente a falar do evangelho que ele pregou para eles. Versículo 1. Irmãos, quero lembrar do evangelho que lhes preguei. Quer dizer, eles sabiam qual é esse evangelho que Paulo pregou, eles se arrependeram, creram na mensagem do evangelho e se converteram. O evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Quer dizer, vocês receberam, creram e estão firmes. Embora alguns que estavam frequentando a igreja, influenciados por falsos mestres, estavam duvidando da ressurreição. Versículo 2. Por meio desse evangelho, quer dizer, que eu preguei para vocês, vocês são salvos. Eles foram salvos realmente por crer nisso. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ele não está falando aqui sobre perda de salvação. O que ele quer dizer? Desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É o seguinte: se alguns que ouviram Paulo pregar estão duvidando da ressurreição de Cristo, que é fundamental no cristianismo, fundamental
faz parte integral da mensagem do Evangelho. Se vocês não creem, estão duvidando, é porque vocês nunca tiveram um encontro com Cristo. E se fosse verdade o que vocês estão dizendo, que não há ressurreição, então, portanto, por lógica, Cristo não ressuscitou, então vocês continuam o quê? Em seus pecados e não são salvos. De todo jeito, crer na verdade da ressurreição de Cristo é fundamental. Aí ele começa, primeiro, ele começa a falar do Evangelho que pregou, e aqui ele começa a dar detalhes. Por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele começa a falar, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Por que ele fala, pois primeiramente lhes transmiti o que recebi? Pelo seguinte, ele não conviveu com Cristo. Ele não fazia parte dos apóstolos. Ele não foi testemunha da morte de Cristo. Não foi testemunha do sepultamento de Cristo. Não foi testemunha na época em que, no dia que Cristo ressuscitou lá. Ele não foi testemunha, como os apóstolos foram, e outras pessoas, da ressurreição de Cristo. Então ele recebeu, através de uma revelação diretamente de Deus, e eu acredito também que em contatos que ele teve com Pedro e outros apóstolos, ele recebeu também essa tradição a respeito do que aconteceu com Cristo. Então, possivelmente das duas fontes, diretamente de Deus e através dos apóstolos também. Essa tradição até oral. Ele fala, por meio do Evangelho, por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi de Deus e possivelmente dos apóstolos, como Pedro, quando teve contato com ele, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Interessante. Cristo morreu, fato histórico. No tempo e espaço da história, Cristo morreu. Pelos nossos pecados. Aqui é uma explicação teológica sobre um fato histórico, que Cristo morreu. Segundo as Escrituras, por quê? Porque já estava profetizado no Antigo Testamento que Cristo morreria pelos nossos pecados. Interessante aqui, ó. Morreu pelos nossos pecados. Quer dizer, morreu como nosso substituto. Morreu em nosso lugar. Foi punido em nosso lugar. Morreu pelos nossos pecados, segundo a palavra de Deus. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Foi sepultado e ressuscitou, fato histórico. Segundo as Escrituras, porque também no Antigo Testamento havia profecia de que Cristo não só seria sepultado, mas iria ressuscitar. E fala no terceiro dia, segundo a Escritura. Que Escrituras? Por exemplo, você pega Isaías 53, pega o Salmo 22, pega o Salmo 16, você vê nessas Escrituras, volta a frisar, Salmo 16, Salmo 22, Isaías 53, você vai verificar nesse Salmo, você encontra lá sobre a profecia a respeito da morte de Cristo, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele faz questão de relacionar profecias com o seu cumprimento no tempo e espaço da história, fato histórico. E continua, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro. A primeira pessoa que ele apareceu foi para Pedro, o apóstolo Pedro. Depois aos 12. Na verdade, quando Cristo apareceu, a primeira vez, os 12 não estavam reunidos, porque Tomé não estava e no caso de Judas Iscariotes, que era o traidor, também não estava. Ah, por que fala os 12? 12 é um termo técnico aplicado aos apóstolos quando estavam reunidos, né? Então, quando se fala, essa palavra aparece os 12, então é um termo técnico usado para o quê? O colégio apostólico. Ele vai bem devagarzinho. Depois apareceu a quem? Interessante, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Você não imaginar? 500 pessoas, mais de 500 pessoas, foram testemunhas oculares
da ressurreição de Cristo. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Que interessante, ó. Veja a importância dessas testemunhas oculares. Primeiro ele falou do evangelho que foi pregado, depois ele falou de testemunhas. Uma coisa importante, quando você prega o evangelho, você fala, em termos do que aconteceu historicamente, você fala apenas que Cristo morreu pelos pecados, ou você fala também que ele foi sepultado, ressuscitou, e das aparições de Cristo? Então, pelo que nós explicamos aqui, a mensagem do evangelho integral, você tem que incluir a morte de Cristo, sepultamento de Cristo, ressurreição de Cristo e as aparições de Cristo confirmando que ele ressuscitou. Testemunhas oculares que não se enganaram, nem nos enganaram através dos seus escritos, pessoas realmente que foram testemunhas oculares. E veja uma coisa importante, nossa fé está fundamentada em fatos. Nós não somos crédulos, nossa fé não é um salto no escuro, não é uma mera experiência emocional transcendental. Nossa fé descansa na certeza de evidências, de fatos, da verdade objetiva. Isso é muito importante isso. Nada abala a nossa fé. A fé é também um ato inteligente. Não é uma mera experiência emocional, como eu falei, como acontece em certas religiões, que a pessoa tem uma experiência tão transcendental que ele não consegue nem explicar para outra pessoa o que aconteceu com ela. E por que ele cita aqui que apareceu ao Pedro, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos? Interessante, esses 500 irmãos aqui, que foram testemunhas, mais de 500 irmãos, aqui fala mais de 500 irmãos, não, aqui, ó, apareceu a mais de 500 irmãos, versículo 6, de uma só vez, dos quais ainda vivem alguns, mas alguns já adormeceram. Quer dizer, dos 500, de mais de 500 irmãos que foram testemunhas, alguns já haviam falecido, mas muitos estavam vivos. Quer dizer, se alguém quisesse entrar em contato para verificar os relatos, ainda havia muitos irmãos que faziam parte desses mais de 500 irmãos que podiam testemunhar, além dos apóstolos, que realmente Cristo ressuscitou. Infelizmente, tem muitos críticos que dizem, os apóstolos mentiram, então querem entender que Cristo não ressuscitou, os apóstolos mentiram e inventaram, no caso, uma farsa aí e pregaram uma mensagem que não tinha fundamento. Não é verdade. E por que ele cita, faz questão de citar? Apareceu para Pedro, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para outras pessoas. Por que ele fala aqui? E depois ele ainda fala aqui, ó, porque agora é versículo 7, ó. Depois apareceu a Tiago. É difícil saber quem é esse Tiago. Se é Tiago, o irmão de João, que era um dos apóstolos, ou se era o Tiago, meio irmão de Cristo, irmão por parte de Maria. Não sabemos. Grande parte dos estudiosos acha que é Tiago, o meio-irmão de Cristo, que não cria nele, como seus outros irmãos também, mas quando teve um encontro com Cristo ressurreto, que ressuscitou, aí ele se converteu. Pode ser, mas também não é relevante. E aqui fala, e depois disso apareceu também a mim como um que nasceu fora do tempo. E aquilo quer dizer o quê? Que ele não fazia parte daquele grupo apostólico, colégio apostólico, né? E muito tempo depois ele teve um encontro com Cristo e também é testemunho da ressurreição, embora não tenha convivido com Cristo. Outros alegam, não, foi alucinação. Mas não pode ser uma alucinação. Como é que pode ser alucinação se pessoas em horários diferentes, grupos diferentes, dias diferentes, quantidade de pessoas diferentes, relato que foram testemunhas oculares do Cristo que ressuscitou? O que seria uma alucinação? A percepção de um objeto externo quando esse objeto não está presente. Então, mas é impossível uma alucinação coletiva, como no caso aqui, mais de 500 pessoas, como é que pode ser uma alucinação? Não, de fato Cristo ressuscitou. E uma coisa interessante também, você pega estudiosos, até pessoas que não creem em Cristo como Deus, mas são historiadores eruditos,
pessoas realmente conscientes, pessoas realmente objetivas, eles valorizam muito o Novo Testamento como um documento digno de crédito, um documento realmente que tem um valor objetivo. Tanto que boa parte dos historiadores, que não creem em Cristo como Deus, eles creem por esse documento do Novo Testamento que existia alguém, que no caso Cristo, que durante alguns anos ele pregou mensagens, segundo os relatos, operar milagres, ou aparentemente operar milagres, que morreu, que foi sepultado, e eles concordam que alguma coisa aconteceu com os discípulos, que depois da ressurreição houve uma mudança na parte deles, e eles realmente esqueciam que Cristo ressuscitou. Embora eles não creiam nessa parte, que Cristo ressuscitou, eles creem que alguma coisa aconteceu com os apóstolos para que realmente eles proclamassem, e até estavam dispostos até o martírio, crendo na ressurreição de Cristo. E eu estou colocando isso porque nós muitas vezes achamos que essa parte dos fatos não são importantes. Não, Deus faz questão que a sua mensagem esteja arraigada na história, fatos, eventos. Então nossa fé é uma fé bem fundamentada, bem alicerçada, baseada numa evidência objetiva. Então, como eu disse, no tempo, no espaço da história, Cristo viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para várias pessoas. Esse é o Evangelho completo. Se até hoje você não falava da ressurreição, quando prega o Evangelho, não falava das aparições, fale. É importante isso, falar que Cristo apareceu para várias pessoas. E aqui Paulo fez questão de falar do fato da ressurreição. Agora, Paulo começa a criticar e a combater o quê? Combater essa heresia, essa doutrina falsa de que não há ressurreição dos corpos. Aqueles que morreram não ressuscitam mais. Influenciado pela filosofia grega e falsos mestres que deviam estar ensinando esse tipo de coisa. Está no versículo 12. Ora, aí você vê a lógica de Paulo. A lógica de Paulo. Ora, se está sendo pregado, o quê? Os apóstolos e os discípulos dos apóstolos estavam pregando, né? Está sendo pregado, inclusive por ele, Paulo, versículo 12, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Vê que interessante uma coisa aqui, só que isso é uma diferença aqui, notou uma coisa interessante? Aqui fala, Cristo ressuscitou dentre os mortos, há uma diferença entre falar ressuscitar dentre os mortos e a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eles estavam pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, dentre os que estavam mortos, apenas Cristo ressuscitou primeiro, dentre os mortos. Aí depois continua, dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos seria a ressurreição de todos os mortos, né? Então, no caso aqui, há uma distinção entre ressurreição dentre os mortos, que só Cristo, né? Primeiramente, né? E ressurreição dos mortos, que ressuscitam depois, coletivamente. Então, ele está dizendo o seguinte, se vocês não perceberam, Paulo falando, se vocês não creem que há ressurreição dos mortos, então vocês não creem também que Cristo ressuscitou, que é o fundamento da nossa fé, a evidência da nossa fé. Por que é importante a ressurreição, Paulo está dizendo? Porque se Cristo não ressuscitou, logo ele está mentindo quando diz que era Deus, que ia ressuscitar, logo ele não era o Messias, logo as pessoas que criam nele continuam nos seus pecados, logo o Pai não aprovou a obra dele no Calvário. Que mais? Logo todo o cristianismo cai por terra, logo a Bíblia não é a palavra de Deus inspirada. Vê quantas implicações e consequências de não se crer na ressurreição de Cristo. Vejam quanta coisa. Os próprios lá de Corinto não estavam percebendo isso. Ora, versículo 12, está sendo pregado por nós que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Vocês estão já solapando o fundamento da fé. Porque se Cristo não ressuscitou, qual a diferença entre ele e os demais mestres de religiões?
Versículo 13. Veja a lógica de Paulo, hein? Se não há ressurreição dos mortos, quer dizer, os mortos irão ressuscitar um dia, ele começa a falar dos mortos, nem Cristo ressuscitou, é lógico. Se não há ressurreição dos mortos, logo Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, veja a lógica dele, hein? É inútil a nossa pregação, quer dizer, uma mensagem sem valor. Por que valor tem? Como é que você vai pregar uma mensagem baseada numa mentira? Não transforma ninguém. Como também é inútil a fé que vocês têm, que às vezes creem em alguma coisa que não ocorreu. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: os fatos relatados, histórias relatadas na palavra de Deus, não são mitos, não são lendas, como alguns pensam, não. Ao contrário, ocorreram no tempo e no espaço da história. É muito importante isso. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Vê que coisa, hein? Pois contra ele quem? Deus, testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Agora, se Cristo não ressuscitou, como é que nós estamos dizendo que Deus não ressuscitou? Estamos dizendo uma coisa que é uma inverdade em relação a Deus. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Está vendo? Tudo está relacionado. Então, se deixar levar por esses falsos ensinamentos, que não há ressurreição dos mortos, não percebendo a implicação em relação e as consequências em relação à própria ressurreição de Cristo. Versículo 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm. É verdade. Fé em quê? E ainda estão em seus pecados. Situação difícil, está vendo? Quantas implicações que nem o pessoal da igreja de Corinto estava percebendo. Versículo 18. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, quem é? Os que morreram, crendo em Cristo, crendo numa vida eterna. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, ou morreram em Cristo, estão perdidos. Outra coisa, quando aparece a palavra dormir, é um termo usado para o crente que falece, e segundo a palavra de Deus, quem fica no túmulo dormindo é o corpo e não a alma. Quando um crente morre, o corpo fica dormindo, vamos dizer lá no túmulo, esperando a ressurreição, mas a alma do crente vai imediatamente à presença do Senhor, esperando a ressurreição, né? Versículo 18. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos, quer dizer, morreram ainda em seus pecados. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É verdade. Se não tem vida eterna, não tem esperança da nossa própria ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, nós não seremos salvos, não somos salvos, e nem teremos a vida eterna, e nem ressuscitaremos um dia. Se somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os outros mais dignos de compaixão. Por que ele fala isso? Imagina Paulo, que sofreu, passou por provações, perseguições, foi apedrejado, chicoteado, passou uma série de coisas. Quantos mártires através da história da igreja? Quantos sofreram por amor a Cristo por nada? Para depois ele morreu, acabou tudo? Aí Paulo fala, em versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que maravilha, hein? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E quando Paulo fala isso, ele fala não baseado só na experiência que ele teve, teve uma experiência com Cristo que ressuscitou, ele viu a Cristo, ele é testemunha ocular do Cristo ressuscitado, mas os apóstolos, os discípulos, mais de 500 discípulos viram. Quer dizer, por falta de testemunhas oculares não foi. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Quer dizer, ele é os primeiros frutos, vamos dizer, né, da colheita. Antes de tudo, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou primeiramente, ressuscitou dentre os mortos. Primeiro Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, foi o primeiro, aqueles que morreram crendo nele também ressuscitarão. Primeiro o Cristo, porque a garantia da nossa ressurreição futura, e tudo que nós temos direito em termos de vida eterna, as bênçãos no céu, tudo, dependia da ressurreição de Cristo. Primeiramente Cristo ressuscitou, e depois, quando houver a ressurreição,
Todos aqueles que creem em Senhor Jesus como Salvador pessoal também ressuscitarão. E no dia do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão porque Cristo ressuscitou. E aqueles que estiverem vivos, porque Cristo ressuscitou, estiverem vivos, terão os corpos transformados e se encontrarão nos ares com Cristo, juntamente com aqueles que ressuscitarão. Mas tudo depende do quê? Da ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita. Depois, os que ressuscitarão futuramente. Então eu achei que esse texto era importante para você verificar como a nossa fé está bem fundamentada. Como nossa fé tem garantias. Esse livro aqui é digno de fé. Agora eu quero colocar outra coisa importante. Às vezes alguns bem intencionados, por falta de conhecimento, dizem o seguinte, antes de eu falar da nossa liberdade, né, me lembrei agora uma coisa importante. Eu, como já falei em outras situações, eu creio que a Bíblia é inspirada. Não são apenas os conceitos que são inspirados, as palavras foram selecionadas pelo Espírito Santo, até as palavras foram inspiradas. Eu creio que toda a Bíblia é inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é inerrante, não há erros na Bíblia. Embora a Bíblia não tenha sido escrita para ensinar história, ciência, geografia, a Bíblia não tinha esse propósito de ensinar ciência, história, geografia e outras ciências, e por isso ela não usa termos científicos, técnicos. Tudo que ela fala a respeito de história, geografia, alguma coisa relacionada com ciência, é verdade. Não há erros. A Bíblia também, ela é infalível. Ela não nos conduz ao erro. A Bíblia também além de inspirada, infalível, inerrante, ela é suficiente para todas as nossas necessidades. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus tem autoridade suprema, absoluta. Por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, embora eu creia em tudo isso, é verdade, eu não creio e nós não devemos crer na ressurreição, porque a Bíblia é inspirada. Ao contrário, nós cremos que a Bíblia é inspirada porque houve a ressurreição. Porque se Cristo tivesse ressuscitado, a Bíblia não seria inspirada. Mas tem irmãos que dizem, não, eu creio que Cristo ressuscitou, que aqui está na Bíblia, porque a Bíblia é inspirada. Não, a Bíblia é inspirada porque Cristo ressuscitou. Por que eu falo isso? Porque do ponto de vista lógico e histórico, primeiro, muito tempo antes da palavra de Deus, no Novo Testamento ser escrito, terminado, Cristo havia ressuscitado. Cristo ressuscitou como um fato histórico, no tempo e espaço da história. E pessoas já criam nele antes mesmo do Novo Testamento ser escrito. E o Evangelho já era pregado, falando da vida, morte, sepultamento, ressurreição e as aparições de Cristo para testemunhos oculares, antes do Novo Testamento ter sido escrito. Então, na ordem lógica, na ordem histórica, primeiro veio a ressurreição e depois o Novo Testamento foi escrito e nós passamos até o que? A doutrina da inspiração das Escrituras e da inerrância. Mas primeiro ocorreu o fato histórico da ressurreição. E muitas pessoas já saíram pregando, os apóstolos pregando o fato, antes que fosse escrito o primeiro livro da Bíblia. Ainda mais todo o Novo Testamento, antes que fosse escrito o primeiro livro do Novo Testamento. E antes que todo o Novo Testamento fosse escrito, Cristo já havia ressuscitado. Então, nós cremos que a Bíblia é inspirada porque de fato Cristo ressuscitou. Isso é importante frisar. E veja as implicações todas. E se Cristo ressuscitou, nós somos salvos da penalidade do pecado, da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, da santificação, e seremos salvos da presença do pecado, quando nós tivermos corpos glorificados futuramente. Então veja as implicações. E se Cristo ressuscitou, a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Cristo é Deus. Essa Bíblia inspirada, nós temos a vida eterna, nós ressuscitaremos, um dia estaremos com Cristo, o céu é verdade. E veja quantas implicações que
Os irmãos da igreja de Corinto não estavam percebendo alguns, ao negarem a ressurreição dos mortos? Então não importa que notícia apareça na internet, ou críticos falem alguma coisa contra os evangelhos, ou qualquer coisa, não cremos numa lenda, num mito, nós cremos realmente em um Cristo verdadeiro, que existiu no tempo dos passos da história. Ele é Deus, Ele ressuscitou, várias testemunhas comprovam isso, e Ele vai voltar a qualquer momento. A volta de Cristo é iminente. Então você veja como é importante para você e para mim, nós temos uma fé bem fundamentada. Nossa fé não é irracional, não somos anti-intelectualistas, não é um salto no escuro, como falei, ao contrário. Por isso não tem sentido aquela frase, não preciso ter uma razão para aquilo que eu acredito. Precisa sim, como não? Como não você não precisa ter uma razão para aquilo que você acredita? Nós cremos em fatos objetivos, que podem ser examinados, verificados. Ou então, aquele que tem uma fé cega, sem razão suficiente para sustentá-la. Não, isso não é cristianismo, não é uma fé cega, não é uma experiência emocional, ao contrário. Você pode ter, por isso a importância de você ler a palavra de Deus diariamente, estudar essa palavra, estudar a Bíblia. Outra coisa, existem muitas evidências externas, que a própria arqueologia está comprovando, quantidade de manuscritos do Novo Testamento, enfim, há grandes evidências externas de que esse livro, mesmo do ponto de vista histórico, ele é digno de crédito, tanto como eu falei, que historiadores, mesmo incrédulos, mas que são eruditos, são pessoas objetivas, sinceras, estudiosos, reconhecem que é um documento que vale a pena examinar, que não é um documento espúrio, falso, ao contrário, que é um documento válido, que é um documento realmente tem histórico. Então, eu estou desafiando a você a se aprofundar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, estudar as evidências externas e internas. E há grandes evidências internas, como daqui a Bíblia é a palavra de Deus, a coerência, de Gênesis a Apocalipse, nós verificamos que realmente não há contradições, a coerência é na palavra de Deus, a harmonia, profecias que se cumpriram literalmente, centenas de profecias se cumpriram. Então nós temos mais do que motivos para descansarmos. Por isso que eu falei que a nossa fé descansa na certeza de verdades objetivas, de evidências objetivas, de fatos históricos. Como é importante isso? Versículo 20 do capítulo 15, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você veja as implicações? Veja as implicações de você crer em todo o Evangelho. Que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para inúmeras pessoas. Você vê que coisa maravilhosa aqui, ó. Veja aqui no versículo 3, do capítulo 15. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Que coisa! Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois de Cristo apareceu a todos os apóstolos, aí Tomé estava presente, né? E depois apareceu para Paulo. Vejam quantas testemunhas oculares, e Deus faz questão, hein? E outra coisa, eu não creio apenas nos fatos históricos do Novo Testamento, mas creio em todos os fatos históricos que aparecem de Gênesis até Apocalipse. Eu creio que aquilo está no Apocalipse, fatos que ocorrerão no futuro, eu creio que ocorrerão, aquilo que o Apocalipse fala. Para mim, é como se já tivesse acontecido, porque se Deus falou na sua palavra que esses fatos ocorrerão no futuro, realmente ocorreram. E eu creio que todas as narrativas históricas que nós encontramos no Antigo Testamento realmente de fato aconteceram. Isso é importante para você. Não há mitos na Bíblia, não há lendas na Bíblia. Nossa fé está fundamentada em fatos históricos. E o interessante e importante é que o nosso Deus Pai, Ele faz questão que nós venhamos a examinar, verificar, testar, tá? Para que a nossa fé não seja um salto no escuro. Vejo que
Que bênção esse capítulo 15 de 1 Coríntios. E agora eu vou citar uma passagem, só uma passagem, que é importante, levando em conta tudo que nós falamos. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Que é um desafio para você, para mim. Vê que interessante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santifique a Cristo como Senhor. Cara, separa o Senhor como Senhor. Santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Agora essa parte, veja que importante. Levando em conta tudo que nós falamos no capítulo 15 de 1 Coríntios. Estejam sempre preparados, quem? Os crentes. Para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Veja que interessante. Olha que coisa aqui, né? Veja que interessante. Estejam sempre preparados. Então o ideal seria o quê? Que cada crente que prega o evangelho, que testemunha, que ele esteja preparado, tá? Nas evidências do cristianismo, não só externas, mas internas da palavra de Deus, estejam preparados para responder a qualquer pessoa, naturalmente pessoas que têm a oportunidade de falar do evangelho, né? A responder a qualquer pessoa, seja erudito ou não, a qualquer pessoa que lhes pedir, veja interessante, pedir a razão da esperança que há em vocês. Então alguém fala, quando você pega o evangelho, fala, qual é a razão da esperança que vocês têm? Aí você vai dizer, porque há fatos históricos, a evidência histórica que Cristo viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para inúmeras testemunhas oculares. Que coisa, hein? Agora eu pergunto, você está em condições de responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em você? Ou você não saberia como responder, como fundamentar a sua fé? Se não, te desafio a se aprofundar na palavra de Deus, a estudar, conhecer cada vez mais esse Deus que se revelou na palavra aqui e verificar quão racional é a nossa fé, no sentido que, na verdade, a razão não tem que ser deixada de lado. Sim, há mistérios do cristianismo, sim, que nós rejeitamos pela fé, mas há muitos fatos que são bases fundamentais para que a nossa fé seja bem alicerçada, bem fundamentada. Então, que você, que nós estejamos preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar qual a razão da esperança em vocês. Aí você pode abrir a palavra de Deus e mostrar qual é a razão da sua fé, qual é a razão da minha fé. Esse é o desafio que Deus queria que eu passasse para você hoje. E novamente, versículo 15, antes de 1 Pedro capítulo 3, antes santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É importante que nós, cada vez mais, estejamos preparados para pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de compartilhar. E estarmos preparados se a pessoa tiver dúvidas. E as dúvidas são importantes. É importante que a pessoa queira saber os fundamentos do cristianismo, os motivos de credibilidade, saber qual é a razão da nossa fé. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo e agradeço por esse capítulo maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 15, Senhor, mostrando os fundamentos da nossa fé, que realmente o Senhor, através de Paulo, fez questão de mostrar que no tempo e no espaço da história, Cristo viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para inúmeras testemunhas, Senhor. Isso é muito importante, porque a nossa fé está bem enraizada, arraigada, fundamentada. E o Senhor faz questão que nossa fé seja assim, Senhor, para que nada nos abale. Não importa os críticos digam, não importa as críticas ao cristianismo, não importa nada, Senhor. O importante é que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Senhor, obrigado por esse texto, que as pessoas tenham sido desafiadas a conhecer cada vez mais de Jesus, saem cada vez mais preparadas, que
com essas evidências externas da palavra de Deus, as evidências internas, que a fé de cada irmão seja mais fortalecida e que cada irmão esteja preparado para responder para qualquer pessoa a razão da esperança que é em nós. Te peço isso, te louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, que ela é toda escritura inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é infalível, é inerrante, não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela tem autoridade absoluta. É o grande instrumento usado por Deus Espírito Santo, que por sinal inspirou as Escrituras, para nossa santificação. É impossível alguém adquirir grande maturidade espiritual, cada vez mais semelhante a Jesus, sem a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos, se tem sido edificante para você, se tem feito tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte: que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte: se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra. E eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Tá ok?